Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é Nazi-comuno-petismo. O desgoverno comuno-petista bolivariano, que juntamente com o sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial, através do STF, vem implantando uma ditadura totalitária comunista a cada dia que passa. Essa ditadura tem cada vez mais características de uma ditadura nacional socialista do que comunista, propriamente dita. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, a transformação de parte da Polícia Federal em uma Gestapo a serviço do STF, sobretudo do Moraes, que expede mandatos de busca e apreensão, assim como de prisão, sem qualquer fundamentação legal ou constitucional, assim como acesso aos autos pelos advogados daqueles que se opõem ao regime. As buscas e apreensões dos deputados Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, e delegado Ramage, e do vereador Carlos Bolsonaro, por exemplo. As prisões de Daniel Silveira, das pessoas que estavam nos quartéis de Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 e mandados de prisão para exilados políticos como Alan dos Santos, juíza Ludmila Grilo, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e tantos outros. Segundo exemplo, o líder do PT, José Genuíno, promovendo boicote à empresa de judeus. Terceiro, a admiração de Lula pelo Adolf Hitler, em entrevista à revista Playboy. Quarto, recusa de chamar o grupo terrorista Hamas de grupo terrorista, sendo o Hamas o grupo terrorista que pretende eliminar o Estado de Israel. Isso aí foi uma coisa vergonhosa, não só por parte do PT, como por parte da própria imprensa brasileira, né? Assinar, junto com a África do Sul, uma moção de repúdio ao Estado de Israel, hoje, haja vista Israel ter sido agredida primeiro pelo Hamas. Sexto, ser conivente com um padre acusado de molestar menores, sendo este padre um acusador de Israel da prática de genocídio do povo palestino. Sétimo, ministro dos Direitos Humanos receber um lixo humano que debochou de uma mulher judia que havia sido violentada pelos terroristas do Hamas e compará-la às fezes que escorriam de suas vestimentas. Esses 7 fatores mencionados mostram que existe um forte antissemitismo, ou ódio contra judeus, dentro da organização mafiosa partidária comuno-petista. O antissemitismo não é só característica do nacionalsocialismo, mas de toda ideologia de esquerda, como fascismo, socialismo, comunismo, positivismo, etc. É preciso desfazer algumas mentiras sobre o comunismo, para que esta ideologia nefasta e suas variantes, como o comuno-petismo, sejam desmascaradas e assim sejam expostas toda a sua podridão. Vamos a elas. A primeira mentira, dizer que o nacionalsocialismo é de extrema direita e o comunismo de extrema esquerda. No vídeo do meu canal do YouTube, Direita versus Esquerda, eu mostro a diferença entre essas duas posições políticas. Na esquerda figuram todas as ideologias totalitárias, estatizantes e coletivistas, como nazismo, fascismo, comunismo, socialismo e positivismo. Ideologias estas que, quando colocadas em prática, interferem na vida do cidadão, tirando sua propriedade, sua família, seus direitos políticos, sua liberdade, tornando-o um mero escravo do Estado e servo do partido. O indivíduo não é visto como um ser humano, sujeito de direitos e obrigações, mas como parte de um coletivo, devendo obedecer às diretrizes determinadas pelos intelectuais do partido e burocratas servidores do Estado. Já na direita, o que vigora é a liberdade, o livre mercado, o livre comércio. O ser humano é visto como sujeito de direitos e obrigações, possuidor do direito natural de exercer sua liberdade e sua propriedade
cultuar sua religião, ter sua família, educar seus filhos, escolher sua profissão e direcionar a sua vida. É o verdadeiro Estado democrático de direito. Não há ideologia. Há o predomínio do conservadorismo, do amor à pátria e da liberdade. Quer dizer, as ideologias de esquerda, todas elas, seja socialismo, nacionalsocialismo, fascismo e a pior delas, o comunismo, elas têm por premissa básica colocar o cidadão como parte de um coletivo, como se fosse um gado a ser direcionado para onde eles quiserem, um escravo do Estado e do partido. Quer dizer, o indivíduo não tem a liberdade de pensar, a liberdade de possuir seus próprios bens, de escolher, inclusive, a sua carreira, a sua família. Ele não é nada diante disso. Já a direita, que é a verdadeira direita, no caso, ela prima pelo conservadorismo, pelo direito natural do homem possuir propriedade, possuir ter a sua família, ter o direito à sua liberdade de expressão, porque ela visa o direito natural do homem. Ela não quer criar um mundo que imaginado por um grupo de intelectuais e de burocratas. Não é esse o sentido do liberalismo econômico. Por isso tem que ficar bem definido que não o nacionalsocialismo e o fascismo não são de extrema direita. Eles são mais uma ideologia de esquerda igual ao comunismo, igual ao socialismo, ao positivismo e qualquer ideologia que visa tornar o homem um mero objeto do Estado e do partido. A segunda mentira, dizer que o nacionalsocialismo e o fascismo são inimigos do comunismo. A origem do fascismo foi uma dissidência que ocorreu no Partido Socialista Italiano. Benedetto Grossi, Mussolini e outros foram expulsos do PSI, mas não perderam as características totalitárias do comunismo. A diferença é que a visão dos fascistas, o mundo não se divide em proletários e capitalistas, mas sim em nações pobres e nações ricas. Mussolini apoiou a entrada da Itália na Primeira Guerra, daí a sua expulsão. Discordava da linha internacionalista dos comunistas e apoiava a Igreja. O fascismo ele só diferenciava do comunismo disso, que era mais nacionalista, a favor da Igreja Católica, tanto é que ele que cedeu aquele terreno onde o Vaticano existe, por causa disso, porque ele diferenciava do caráter internacionalista e ateu dos comunistas. Mas fora isso, ele era tão totalitário e tão estatizante quanto os comunistas. Essa era a diferença. Stalin, inclusive, adotou muita coisa do fascismo para atrair o povo na questão da Segunda Guerra Mundial, para que o povo da União Soviética se unisse contra o inimigo comum, depois que foi a Alemanha nazista. Com relação ao nacionalsocialismo, vamos rever alguns fatos históricos anteriores ocorridos na Alemanha. E aí eu vou explicar que o comunismo e o nacionalsocialismo não eram inimigos, como tentam dizer. Primeiro, o Kaiser Guilherme II ajudou Lenin a sair do seu exílio e retornar para a Rússia, pois o Kaiser nutria raiva do czar Nicolau II por não tê-lo apoiado na Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Após a Revolução de 1917, a União Soviética estava isolada diplomaticamente, sem um exército regular e profissional. A Alemanha do pós-Primeira Guerra encontrava-se humilhada e limitada pelo Tratado de Versalhes, que, além de impor pesadas indenizações, proibia a Alemanha de possuir força aérea, submarinos, navios de guerra, aviões militares, tanques blindados, armas químicas, etc.
além de limitar o efetivo a 100 mil homens. A União Soviética viu uma oportunidade de fortalecer suas defesas ao aceitar que a Alemanha fizesse uso de bases militares secretas no território da Rússia. E isso incluiu a fabricação de tanques e aviões de guerra, além de fornecimento de metais e treinamento de tropas. Em 1922 foi assinado o Tratado de Rapallo e confirmado no Tratado de Berlim em 1926, que ratificou esse acordo. A Alemanha retribuiu com compensações materiais e com direito do Exército Vermelho, que até então era amador, de participar dos testes e manobras militares. Então eram praticamente irmãos. As duas nações, no caso a Rússia e a Alemanha, cooperavam mutuamente na questão militar, escondendo do resto do mundo o que eles faziam. Então não era bem assim, eles tinham uma ligação. A colaboração continuou mesmo após Hitler assumir o poder. Para se ter ideia da cooperação, os campos de concentração nacional-socialistas foram inspirados nos campos de concentração da União Soviética, sendo o primeiro construído em 1918. Então, a ideia não foi dos nacionais, dos nazistas, de construir o campo de concentração, foi a ideia dos comunistas. Eles inspiraram os alemães a construírem os campos de concentração. Essa cooperação ficou consolidada no Tratado Molotov-Ribbentrop, já no período de Stalin, onde a Alemanha de Hitler dividia alguns países da Europa, como a Polônia, com os soviéticos. Nessa época, os judeus que emigravam para a União Soviética, fugindo do nacionalsocialismo, eram deportados de volta por Stalin. Stalin permitiu que Hitler, inclusive, dizimasse todos os comunistas alemães. Para você ver que eles eram como se fossem irmãos. Até os comunistas alemães foram dizimados pelos nacionalsocialistas com a conivência do Stalin. Em resumo, o nacionalsocialismo, que já tinha fundamentação econômica no socialismo, se assemelhava com o comunismo no que tange a criar uma nova ordem mundial. Ambos os regimes são expansionistas e imperialistas. Ambos tinham inimigos que deviam ser eliminados. No caso dos nacionalsocialistas, os judeus, e no dos comunistas, os burgueses. Ambos são genocidas e democidas. Juntos, assassinaram cerca de 120 milhões de pessoas, sendo que 96 milhões se deve aos comunistas. Terceira mentira, dizer que o comunismo é inclusivo, quando ele já perseguia minorias étnicas e praticava o antissemitismo. Isso é outra mentira. O comunismo, ele usa as minorias. É para isso que ele está usando. Mas ele persegue aquelas minorias, sejam religiosas ou de opção sexual, que eles consideram inimigos. Karl Marx, que é o pai do comunismo, propunha o extermínio de classes sociais inteiras e de uns quantos povos inferiores. Stalin tinha opinião sobre os judeus semelhante ao de Hitler. Ele enviou milhares de judeus para a Alemanha nazista de volta. Che Guevara considerava o negro indolente e vagabundo. Ele dizia: o negro é indolente e sonhador, gasta seu parco salário em frivolidades ou bebidas. Ele chamava os gays de pervertidos e os confinava em campos onde os forçava a trabalhos sobre uma placa que dizia: o trabalho fará de vocês homens.
Cuba perseguiu e matou milhares de gays em campos de trabalho forçado. Hugo Chávez era um antissemita que odiava Israel, assim como seu sucessor Nicolás Maduro. A China persegue minorias étnicas e religiosas até hoje, como os tibetanos, os cristãos e outras minorias. Na verdade, tanto o nacionalsocialismo quanto o comunismo perseguem minorias étnicas e religiosas, como também de opções sexuais diferentes, como os LGBTQs. Também inferiorizam e humilham as mulheres. Apenas uma diferença: o comunismo, dizendo ser protetor dessas minorias, os utiliza como massa de manobra, descartando-os assim que eles podem. No Brasil, vemos o nazi-comunopetismo ser responsável pela morte de 50% da população Yanomami que eles dizem proteger. Nós estamos vendo isso hoje. Mas a imprensa não fala nada. 50% dos Yanomami estão morrendo. Morreram, aliás. E a imprensa fica passando pano, dizendo que é o Estado brasileiro que já vem acontecendo. Isso vem acontecendo desde 2023, quando o PT assumiu o governo. Além das mortes causadas pela falta de vacina da dengue, geralmente pessoas pobres. Outra situação que está acontecendo no Brasil, as mortes por dengue, por falta de compra de vacina. Isso a grande mídia não fala. Segundo a filósofa Hannah Arendt, tanto o nacionalsocialismo quanto o comunismo, além de serem regimes coletivistas, estatizantes, eles são baseados num conceito de poder e uma noção própria de realidade. Criam narrativas que definem a realidade. É o que nós estamos vendo. Eles se acham os defensores da democracia, eles criam a realidade deles, se você não concorda, você é inimigo. Caracterizam-se pela instabilidade e permanente radicalização. Não há nenhuma segurança jurídica ou política. Os regimes totalitários, você não tem segurança jurídica ou política nenhuma. Hoje você está morando num lugar, você pode ser desapropriado, você pode ser preso. Basta uma delação de alguém dizer que você é contra o governo, você pode ser preso, pode ser morto. É assim que funciona. Precisam se expandir para outros países. É o exemplo do Foro de São Paulo, foi o exemplo da Alemanha nacional-socialista, do comunismo da União Soviética. Eles são expansionistas, eles não se restringem a um país. Implica no uso específico e permanente do terror como forma de governo. Uma vez destruídos seus inimigos políticos, passam a procurar outros dentro da sociedade e do partido, ou seja, do nazi-comunopetismo está perseguindo os bolsonaristas, entre aspas, com a intenção de exterminá-los. Futuramente, a direita que eles chamam de fascistas. E, pelo visto, os judeus também. Portanto, não se iludam. Se não houver uma mobilização popular séria, a tendência será cada vez mais piorar. Como eu disse no vídeo A Escalada do Totalitarismo, quem quiser ver, está aí no canal. Se o povo nada fizer, esse regime que já tirou a nossa liberdade, irá tirar nossa propriedade, destruirá nossas famílias, tirará nossos filhos, nossas honras e, por fim, nossas vidas. Então, encerro o meu vídeo dizendo que é o que nós estamos vendo. Está muito parecido esse sistema, esse regime que nós estamos vivendo aí, essa ditadura comunopetista bolivariana, muito parecida com a época do nacionalsocialismo de Hitler, porque eles estão perseguindo também minorias. Os judeus já estão mostrando aí que há uma perseguição ao povo de Israel.
Bom, agora mesmo nós tivemos um exemplo que foi uma loja depedrada por uma mulher que ofendeu a dona da loja só por ela ser judia. Quer dizer, eles já estão incutindo na população uma perseguição aos judeus. Isso é fato. A gente está vendo esse crescimento de antissemitismo, esse crescimento também de qualquer um que seja contra o regime é um inimigo, enfim. Eles já estão incutindo isso na população que ainda apoia esse desgoverno. Portanto, eu encerro o meu vídeo dizendo tem que haver uma mobilização para a gente tirar esse pessoal daí. Portanto, peço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Muito obrigado a todos.